Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. A nossa última edição foi adiada em razão da indefinição sobre a prisão de Lula, então vamos relembrar também os fatos mais marcantes da semana passada. Na terça-feira, 3 de abril, cidadãos de bem saíram às ruas para cobrar do STF, um país onde a lei é para todos e lugar de criminoso condenado em segunda instância na cadeia, inclusive ex-presidente corrupto e lavador de dinheiro. Na quarta, 4, o Supremo negou o pedido de habeas corpus de Lula por 6 votos a 5. O voto mais esperado era o de Rosa Weber, que manteve o país em suspense com um longo pronunciamento em juridiquês, mas votou contra o HC. Mesmo tendo sido voto vencido na decisão de outubro de 2016, quando o STF autorizou a prisão em segunda instância, a ministra alegou o princípio da colegialidade e preferiu respeitar a jurisprudência da Corte a criar uma lulisprudência. Na quinta, 5, o TRF4 ordenou a prisão de Lula e Sérgio Moro imediatamente executou a ordem, oferecendo ao petista a oportunidade de se entregar voluntariamente na sexta, 6, às 17 horas. Claro que Lula não se entregou. Ele se refugiou no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, usou a militância petista como escudo humano para evitar uma invasão e negociou com a Polícia Federal sua rendição para depois de uma suposta missa em homenagem aos 68 anos de sua falecida esposa Marisa Letícia, no sábado, 7. Mas Marisa foi só pretexto para o palanque onde Lula posou de vítima e atacou a Lava Jato em cadeia nacional de TV e rádio. E eu tenho dito claramente, o processo do meu apartamento, eu sou o único ser humano que sou processado por um apartamento que não é meu. E eles sabem que o Globo mentiu quando disse que era meu. A Polícia Federal da Lava Jato, quando fez o inquérito, mentiu que era meu. O Ministério Público, quando fez a acusação, mentiu dizendo que era meu. E eu pensei que o Moro ia resolver e ele mentiu dizendo que era meu. Depois do showmício que o arcebispo Dom Odilo Scherer descreveria como ato ecumênico lamentando sua instrumentalização política, o teatro de Lula incluiu uma aparente tentativa de se entregar de carro, barrado pela militância, como se ele quisesse sair, mas o povo não deixasse. Quando a PF notou que a intenção era arrastar a novela para ganhar mais um dia de liberdade, deu um ultimato para que Lula saísse em meia hora do sindicato ou seria responsabilizado pela baderna. O corrupto, que posou de valente, então logo se entregou feito um cordeirinho, saiu a pé dentro de um cordão humano e entrou na viatura da PF. Lula está preso, comemorou o antagonista. Finalmente, não era mais amanhã. Lula, ladrão! Menos de 48 horas depois, Sérgio Moro foi ovacionado no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os petistas, claro, espernearam, alegando que o TRF4 e Moro não esperaram o julgamento dos embargos de declaração, mas o juiz da Lava Jato alegou que se tratava apenas de patologia protelatória. Marco Aurélio Mello pretendia forçar o plenário a rediscutir a prisão em segunda instância na quarta-feira 11, mas adiou por 5 dias o andamento da ação, atendendo a um pedido de seu autor, o Partido Ecológico Nacional. Agora, indisposto a salvar Lula, o PEN desconstituiu o advogado Cacai como seu representante e apresentou novos defensores. De qualquer modo, a esperança do PT de tirar Lula da cadeia vem diminuindo diante dos sinais de Rosa Weber de que a jurisprudência deve ser mantida por longo tempo. Vale lembrar que ela foi estabelecida com voto favorável de Gilmar Mendes. Não se conhece, no mundo civilizado, um país que exija o trânsito em julgado. Em princípio, se diz que pode-se executar a prisão com a decisão de segundo grau. E nós sabemos da nossa experiência. Amanhã o sujeito planta, num processo qualquer, embargos de declaração, e aquilo passa a ser tratado como rotina, a despeito do o processo ainda não transitou em julgado, vamos examinar, e daqui a pouco sobrevém uma prescrição.
com todas as consequências. E o quadro de impunidade. Mas Gilmar Mendes, que passou a ser contra a prisão em segunda instância depois que a Lava Jato atingiu seus camaradas Michel Temer e Aécio Neves, não foi o único a mudar de posição sobre o tema. Em entrevista publicada no YouTube em fevereiro de 2016, Dias Toffoli se dizia desde sempre defensor da execução da pena antes de recursos ao STJ e ao STF. Eu sempre tive comigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao Superior de Justiça, nem o extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Um juiz na sua cidade, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, no seu estado, na sua região, é que analisa se o fato ocorreu, se o fato não ocorreu, se houve culpa, se não houve culpa. O que os tribunais superiores decidem, se aquilo ocorreu dentro da legalidade. E 98% dos casos, 99% dos casos, aquilo ocorreu dentro da legalidade. Então, a execução imediata não vai impedir, por exemplo, ainda a análise dos habeas corpus, que nós julgamos sempre no Supremo Tribunal Federal. 8 meses depois dessa entrevista, no entanto, Toffoli votou contra a prisão em segunda instância, mas foi voto vencido. O que aconteceu de relevante entre fevereiro e outubro de 2016 para que ele mudasse o entendimento que sempre teve? Só o ministro sabe, mas vale lembrar que em 26 de agosto daquele ano, a PF indiciou Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Falando em amizade, a Lava Jato do Rio de Janeiro prendeu na quinta-feira o petista Marcelo Sereno, que se tornou operador de Sérgio Cabral, e o lobista Milton Lira, operador do PMDB. Eles são acusados de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina para gestores dos fundos de pensão dos Correios, Postales e do Serpro. Marcelo Sereno, ex-secretário nacional de comunicação do PT e um dos principais assessores de José Dirceu na Casa Civil do governo Lula, recebeu R$ 900 mil do esquema, segundo os investigadores. Sereno já foi candidato a deputado federal e vereador pelo PT, com apoio de Lindbergh e Farias nas 2 disputas perdidas, além de José Dirceu e Benedita da Silva. Eu fiz uma compilação das declarações dos 4 nas campanhas do novo preso da Lava Jato. Assista e divirta-se. O presidente Lula fez pelo Rio o que nenhum outro fez. Em Brasília, vou lutar para que a parceria continue. Com Dilma presidente, Cabral governador e Lindbergh senador. Peço seu voto. Deputado federal Marcelo Sereno, 1314. Marcelo foi líder sindical, trabalhou no governo do presidente Lula desde o começo. É uma das pessoas mais próximas do ministro José Dirceu, que eu tenho um grande orgulho de ser amigo dele. Foi líder estudantil, foi um dos responsáveis pela vitória do presidente Lula. E eu tenho falado, tenho um compromisso com a campanha do Marcelo, porque eu sei que Marcelo pode representar o PT, o presidente Lula. Marcelo é meu companheiro, meu irmão, dirigente da CUT, profissional, competente e petista. Está na hora dele ser deputado federal. Marcelo Sereno agora é candidato a vereador. Foi candidato a deputado federal, teve uma grande votação. Surpreendeu todos. Ficou logo na suplência por poucos votos. Eu tenho certeza que vai ser um vereador, que vai ser eleito e vai conquistar uma vaga na Câmara Municipal. Por isso eu quero dizer a você que vota no Rio de Janeiro, que Marcelo Sereno é uma grande opção. Foi meu secretário de Estado quando eu estava governadora desse Estado, uma pessoa que também trabalhou com o Lula no primeiro mandato de Lula, no segundo mandato de Lula, estava lá. Eu tenho muita esperança de que ele seja eleito, porque eu sei que nós teremos um grande vereador, um grande articulador, e nós temos a certeza de que ele não irá decepcionar a comunidade. Pois é, Benedita, a comunidade só não ficou tão decepcionada porque não votou no seu candidato. Mas Lindbergh tinha razão. O agora presidiário Sereno, apontado como profissional pelo mensaleiro Dirceu, representa sim o PT e Lula. Nunca antes na história desse país o PT foi tão sereno.
Para piorar a situação dos petistas, o STF decidiu na tarde da mesma quinta-feira manter a prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci, gerenciador da conta de propinas dos petistas com empreiteiras do Petrolão. Ele ainda não começou a cumprir a pena de fato porque só foi condenado em primeira instância por Moro, mas ainda não em segunda. Gilmar Mendes, então, chamou de tortura a extensão da preventiva. Não se pode, volto a repetir, usar a prisão provisória para obter delação premiada. Isso é tortura em qualquer lugar do mundo. E é preciso deixar isso muito claro. E isso é um vilipêndio à nossa história constitucional e à história constitucional de qualquer país do mundo. Marco Aurélio Mello falou em volta da Inquisição. Se coloca alguém na cadeia e se fragiliza mais não poder essa pessoa até que ela entregue cidadãos outros. Para mim, isso tem uma nomenclatura, é Inquisição. Mas o decano Celso de Mello, dessa vez, bandeou-se para o lado da razão e da sociedade, de modo que o placar terminou 7-4 contra Palocci. Melhor abrir o bico de uma vez, italiano. Apesar da ruína do PT, o noticiário criminal também resvalou em MDB e PSDB. Um juiz de Brasília negou pedido de prisão preventiva contra 2 amigos de Michel Temer, o advogado e ex-assessor da presidência José Yunes e o coronel aposentado da PM de São Paulo, João Batista Lima Filho. O Ministério Público também tinha pedido a prisão preventiva dos MDBistas Rodrigo Rocha Loures, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. Esses pedidos também foram negados pela Justiça. Eles foram feitos no âmbito das investigações sobre o quadrilhão do MDB, acusado de cometer crimes contra empresas e órgãos públicos. Mas as notícias não foram tão boas assim para o presidente. A mulher do coronel Lima pagou em dinheiro vivo despesas da reforma da casa de uma das filhas de Temer, segundo um dos fornecedores da obra. O presidente, então, veio rapidinho a São Paulo se reunir com seus advogados. Já Geraldo Alckmin, que se afastou do governo de São Paulo para concorrer à presidência, foi salvo da Lava Jato paulista pela ministra do STJ, Nancy Andrighi. A pedido do vice-PGR Luciano Maris Maia, ela decidiu enviar um inquérito contra o tucano para a Justiça Eleitoral de São Paulo. Alckmin é suspeito de ter recebido 10,7 milhões de reais da Odebrecht durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014. O ex-PGR Rodrigo Janot escreveu no Twitter que é tecnicamente difícil de engolir essa transferência. E eu escrevi o seguinte: Lava Jato de São Paulo queria Alckmin, foi tirado por ministra do STJ. Lava Jato quis medidas cautelares contra Aécio, incluindo cassação, mas senador tem foro privilegiado no STF que deixou o Congresso salvá-lo. Culpar Lava Jato por não atingir Alckmin e Aécio é coisa de militante bocó. O inquérito contra Aécio por corrupção passiva e obstrução da Lava Jato, aliás, está na pauta de terça-feira, 17, da primeira turma do STF. O Brasil virou a República dos Investigados e, curiosamente, fechou a semana com a presidente do Supremo ocupando a presidência do país. Diante das viagens de Temer e Rodrigo Maia, Carmen Lúcia assumiu o posto. Finalmente, uma presidente de reputação ilibada e capaz de encontrar a própria mala no bagageiro. Porque a última, já viu, né? Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.